Oi, oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os conceitos básicos de hidrogeologia. Então, o comportamento da água no solo. Vamos nessa? Bom, pessoal, então, para a gente compreender melhor o que é hidrogeologia, a gente precisa entender a origem das águas subterrâneas. Existem três formas da água ir parar, debaixo do solo. A primeira delas a gente chama de meteórica, que é através das chuvas. A segunda a gente chama de juvenil, que elas são águas vindas de emanações magmáticas. E a terceira, a gente chama de conata, é através do aprisionamento de água, nos sedimentos na hora da sua deposição. Nessa imagem, vocês estão vendo um perfil hídrico do solo. Vocês podem perceber que o solo ele é dividido por zonas. A primeira zona, a primeira parte aí do solo é a zona não saturada, onde a água não preenche todos os vazios de solo. Ou seja, existe oxigênio entre os vazios do solo. Já a segunda zona é a zona saturada. A água está presente em todos os vazios do solo. E entre uma zona e outra, a gente tem ali a franja capilar, que é uma espécie de área de transição entre uma zona e outra. Agora nós vamos conhecer o conceito de cada uma delas. A zona não saturada é a região em subsuperfície dos solos ou das rochas, onde os interstícios ou os poros não são ocupados por água, e sim por ar. A água da zona não saturada ela é retida pelas forças de capilaridade, que são aquelas forças que puxam a água para cima através da tensão superficial e a atração molecular. E as principais características da zona não saturada é a presença de uma fase contínua e gasosa, a pressão negativa da água, o movimento de água que é predominantemente vertical, a dinâmica do ponto de vista hidráulico, que a água dissolve materiais dos solos e das rochas, e ela é ativa do ponto de vista geoquímico e bioquímico. É importante a gente ressaltar que é exatamente na zona não saturada onde ocorre a principal retenção de poluentes e contaminantes em grande escala no solo. E isso é demonstrado através de estudos que incluam aí processos biológicos, químicos e físicos também. Estudos que contem, por exemplo, com análise de diluição, filtração, absorção, adsorção, solução, precipitação, hidrólise, transformações geoquímicas, as transformações bioquímicas e também a volatização desses poluentes. Do ponto de vista de gestão de recursos hídricos, as águas subterrâneas no Brasil elas são tidas como estratégia de armazenamento e por isso elas só são utilizadas quando as outras fontes de abastecimento superficial já estejam comprometidas. Isso porque, principalmente, a poluição das águas subterrâneas demandam aí um alto custo de recursos financeiros e também de recursos pessoais, de mão de obra para a remediação dessa poluição. Nessa imagem, vocês podem ver aí que alguns dos processos que podem ser empregados para atenuação de poluição das águas subterrâneas. E entre eles, a diluição, a filtração, a precipitação de compostos poluentes, poluidores, a hidrólise, e também as transformações bioquímicas e a volatização. Isso pode ser empregado de acordo com o tipo de poluição e com a zona de solo onde acontece essa poluição. A franja capilar é essa zona de transição
entre a zona não saturada e a zona saturada, ela estende-se basicamente, né, então, do nível de saturação até o limite da ascensão capilar. E isso varia, claro, de acordo com o tipo de solo da região, né? Então, por exemplo, em solos arenosos grosseiros, que tem facilidade, né, para o escoamento de água, então essa zona, essa franja capilar, ela vai ser bem pequenininha, então alguns milímetros só. Enquanto que em solos mais finos e argilosos, essa zona capilar pode se estender aí por alguns metros, né? Zona saturada, então, pessoal, é a área, né, a região do perfil hídrico onde a água é retida, tá? Então, somente o excedente da capacidade de retenção é que vai percolar sob a ação da gravidade, indo alimentar a zona de saturação, tá certo? Então, na zona saturada, todos os poros estão completamente preenchidos por água e estão também sob pressão hidrostática, tá? O limite superior aí da zona de saturação, da zona saturada, é denominado nível de água freático, porque porque a gente está falando de água subterrânea, tá? E a superfície ao longo do qual a pressão hidrostática vai ser igual à pressão atmosférica, tá? Então, as fontes, os poços e os rios afluentes são alimentados por essa zona saturada, tá bom? Bom, aqui uma imagem para a gente compreender melhor, né? Então, a zona saturada, a franja capilar e a zona não saturada. E ali a gente tem a figura à direita de, né, representação de um poço e onde a gente vai ter bem claro o nível de água, né? Que é onde a gente exatamente começa a entrar na zona saturada, tá? Agora, essa imagem, ela traz para a gente informações novas que a gente vai começar a compreender melhor. Então, como chamam os reservatórios de água subterrânea? Vocês estão familiarizados com o conceito de aquífero, né? Então, vamos conhecer quais são as variações disso, ó. Aqui à esquerda, à direita, desculpa, a gente tem a zona de solo, zona intermediária, franja capilar, e aí tem uma informação nova, ó, aquífero livre, aquitarde e aquífero confinado. Vamos conhecer melhor? Vamos conhecer isso?
Bom, pessoal, então, assim como ocorre em outros locais do planeta, a água doce, ela não está uniformemente distribuída no Brasil. Existem aí regiões de extrema escassez e outras com relativa abundância de água, né? Isso ocorre principalmente pelo fato da gente estar num terreno dividido entre dois grandes e diferentes tipos. Então, a gente tem aí os sedimentares ou fraturados, né? E os cristalinos. As regiões onde o terreno é formado por cristalino seriam encontradas as regiões aí de menor potencial de água subterrânea. E é exatamente nessa região do semiárido brasileiro, tá? Então, vocês estão vendo aí que em, é, nesse mapinha, né? As regiões de médio e fraco, que é a região fisiográfica, tá? Então, ela tem aí a potencialidade variando entre 1 a 5 metros cúbicos por hora. E outras regiões, né, os sedimentares e porosos, que têm, né, potencial muito alto, elevado ou médio para água de armazenamento de água subterrânea, tá? Que daí nessas regiões, então, a gente tem o potencial, né, de armazenamento de água subterrânea variando aí acima de 10 metros cúbicos por hora. Bom, pessoal, então já que a gente já entendeu os tipos de armazenamento possíveis e que o aquífero é um tipo de armazenamento possível, agora a gente vai conhecer as variações dentro dos tipos de aquíferos, tá? Então, a gente tem aí, ó, nessa imagem, um aquífero livre e um aquífero confinado. Vamos entender melhor o que é isso? Aquífero livre são os aquíferos onde o nível da água serve como superfície superior da zona saturada. Ou seja, o nível da água está sob a ação da gravidade e a pressão hidrostática é igual à pressão atmosférica. Então, em um aquífero livre, o nível da água dentro de um poço corresponde ao exato nível de saturação do aquífero, tá certo? Enquanto que em um aquífero confinado, né, o aquífero confinado, ele está abaixo de estratos subjacentes de solo relativamente impermeáveis, e aí, por essa razão, a água estará confinada e sob pressão maior do que a pressão atmosférica, tá? Então, se um poço penetrar um aquífero confinado, o nível da água dentro do poço subirá acima da camada confinante. E se essa pressão for suficiente para elevar o nível da água acima da superfície do terreno, a gente chama esse poço de poço artesiano jorrante, tá certo? A camada confinante, cuja existência vai ser determinante para a classificação do aquífero, tá? Ela é uma formação geológica ou uma camada relativamente impermeável, tá? Isso vai variar aí de acordo com, com a classificação, né, da rocha. Se é aquitarde ou aquiclude, que recobre o aquífero numa grande extensão, tá? E o substrato hidrogeológico é a formação geológica ou a camada relativamente impermeável situada aí na base de um aquífero e sobre o qual ela vem se acumulando as águas subterrâneas ao longo do tempo, tá?
Bom, gente, então outra classificação que a gente pode dar para os aquíferos é quanto ao tipo de armazenamento, tá? Então, os aquíferos, eles podem ser porosos, quando as águas ficam armazenadas nos poros, né, ou nas rochas sedimentares, mas também podem ser fraturados, quando as águas elas ficam armazenadas em fraturas de rocha, principalmente rochas ígneas ou rochas fraturadas, tá certo? E aí, nessa imagem, vocês podem visualizar, né, como fica armazenada a água de acordo com o material que é constituído esse aquífero, tá certo? Bom, outro tipo de armazenamento são os aquíferos kársticos, tá? Que é uma forma especial de armazenamento e circulação de água subterrânea em rochas solúveis, onde essas águas percolam, dissolvendo a formação geológica e ampliando, assim, as suas características de porosidade e permeabilidade. E aí elas podem formar grandes cavernas e canais por onde circulam verdadeiros rios subterrâneos, tá? O exemplo mais comum, então, acontece, né, em rochas calcárias, tá? Nessa imagem, bem aqui abaixo, ó, vocês estão vendo esse aquífero kárstico, ó. Peraí, deixa eu pegar a canetinha aqui. Olha só. Então, a água dissolve o material rochoso que havia aqui e ela vai sendo transportada como um verdadeiro rio subterrâneo, tá? E aqui era o antigo, tá? Antigo nível de água, conforme a gente vai utilizando, né, ao rebaixamento desse lençol. E aqui a ressurgência, tá? Do nível, isso aqui, então, é um aquífero kárstico. Olha só essa imagem. Então, aqui a gente tem o nível de água, tá? Comum. Ó, aqui é o nível de água. E aqui eu tenho um material, uma rocha impermeável, esse aqui, ó, mais escurinho, uma rocha impermeável, que tá armazenando um volume de água aqui, tá? E forma um aquífero suspenso. Bom, pessoal, então a determinação de parâmetros, tá? Principalmente de condutividade hidráulica, de transmissividade e coeficiente de armazenamento é uma parte essencial dos estudos hidrogeológicos. E é necessária a localização e a caracterização de aquíferos, tanto no aspecto de quantidade quanto de qualidade de água, tá? E é isso que a gente vai começar a falar a partir de agora. Bom, então conhecendo, né, as propriedades da matriz, porosidade total é a porosidade total de um material geológico que é definido como a porcentagem de volume de fluido que o material rochoso é capaz de estocar. Então, ele pode ser calculado dividindo aí o volume de vazios por seu volume total, tá? O volume de vazios vai ser geralmente obtido com auxílio de um fluido que é infiltrado na amostra de solo até se obter a sua saturação completa, tá bom? Porosidade efetiva é a porcentagem de volume de fluido que vai drenar por gravidade, tá? Então, uma parcela do fluido de saturação da amostra vai ficar retida ali pelas forças de tensão superficial, capilaridade, atração molecular e cargas iônicas, de tal forma que somente uma fração poderá ser recuperada depois por drenagem gravitacional. Retenção específica é a porcentagem de volume de fluido que ficará retido na rocha
ou seja, a porcentagem do volume de fluido retido pelos componentes sólidos ali da formação geológica, né, em relação ao volume total de amostra, tá? Bom, então só nisso a gente já percebe que a retenção específica, ela vai corresponder à diferença entre a porosidade total e a porosidade efetiva. E aí, para ajudar a gente nessa determinação de porosidade, existem algumas tabelas, né, que relacionam o tipo de material com o volume de porosidade, tá? Com a faixa de porosidade. Então, por exemplo, o material de argila, composto por argila, tem porosidade variando entre 45% a 55%, enquanto que um material composto por calcário tem a porosidade de 1 a 10%, tá? E aí, enfim, vários outros materiais que vocês podem consultar as tabelas depois, tá? Bom, como que a gente determina isso, então, gente, no laboratório de sedimentologia? Então, a gente tem ali ó, um volume de areia seca, um volume conhecido de água, a gente vai misturar os dois para determinar o comportamento e a porosidade do material, tá? Então, depois que a gente aplicar esse conjunto, né, de amostras de água e material seco, a gente vai determinar os volumes vazios sobre os volumes totais, tá? Para ter, então, a porosidade equivalente do material. E aí, o mesmo a gente faz para vários outros tipos de materiais, né? Então, ali no caso de argila, de areia, de um material mais granular e também de uma rocha fraturada, tá? Para a gente determinar, então, a porosidade de cada material. E aí, aqui o comportamento dos materiais ao receber a água, tá? Então, observem aí o volume de vazios entre os tipos de material que variam, né? Então, são esses espaços vazios aqui que a gente chama de intercístico ou poro, tá? Esse aqui, ó, em branco nessa imagem. E aí, de acordo com o tipo de material, esse intercístio vai ser maior ou menor, tá? Bom, pessoal, então outro parâmetro, né, necessário aí, fundamental para o estudo da hidrogeologia é a condutividade hidráulica, tá? Ou a variável K. A condutividade hidráulica é a medida da habilidade do aquífero de conduzir água sob a influência de um gradiente de uma superfície potenciométrica, tá? Então, a condutividade hidráulica é uma propriedade tanto do meio poroso quanto do fluido que o atravessa. Quanto maior for a condutividade hidráulica, maior é o potencial de transmitir a água. Então, pessoal, o valor máximo de condutividade hidráulica ele é atingido quando o solo se encontra totalmente saturado, tá? E aí, existem algumas correlações genéricas que a gente pode fazer entre os tipos de material, a permeabilidade e a classificação hidrogeológica das rochas e também a condutividade hidráulica, tá? Então, observem aí essa tabelinha que vai colocar a gente, que a gente vai, né, vai ajudar a gente a classificar todas as nossas informações. Então, um aquiclude, um aquitard, um aquífero pobre, um aquífero regular ou bom, um aquífero excelente, com o material presente nesse aquífero, né? A permeabilidade dele e a condutividade hidráulica, tá? O coeficiente de transmissividade, ou a variável T, mede a quantidade de água que pode ser transmitida horizontalmente por uma camada saturada de aquífero, tá? Então, para um aquífero confinado, a transmissividade é definida como T igual a K vezes B, onde B é a espessura do aquífero, tá? Já em aquíferos livres, onde a espessura da zona saturada muda com o tempo e a distância, a transmissividade vai variar
de acordo com a carga hidráulica, tornando então não linear a descrição matemática desse problema, tá? O coeficiente de armazenamento ou a variável S, no aquífero confinado, a água nele contida acha-se submetida a uma pressão superior à pressão atmosférica, correspondente ao peso da camada confinante que está sobre este, tá? Então, ao se diminuir a pressão por bombeamento ou descarga espontânea, essa água do aquífero se expande, proporcionando uma certa quantidade de água, tá? O coeficiente de armazenamento é o volume de água que é liberado ao se produzir essa redução de carga hidráulica. Em um aquífero livre, essa variável S coincide com os valores de porosidade específica, tá? Enquanto que em um aquífero confinado, varia na ordem de 10 a menos 5 a 10 a menos 3, tá? Bom, gente, então as reservas reguladoras ou renováveis, né, de recursos hídricos subterrâneos representam o comportamento mediano secular das variações sazonais do nível de água subterrânea. E elas são produzidas por entradas supostamente iguais às saídas, tá? Então, para que uma reserva seja renovável, seja considerada renovável, eu tenho que ter a minha recarga igual à minha descarga, tá? Enquanto que as reservas geológicas ou as reservas permanentes, elas são representadas por águas armazenadas no tempo geológico e que são possíveis de se dispor uma certa quantidade regularizada durante um certo período de tempo, tá? Enquanto que as reservas naturais ou totais, elas representam a soma das reservas geológicas ou das reservas reguladoras, tá bom? Pessoal, a reserva de explotação corresponde à quantidade máxima de água que poderia ser explotada de um aquífero sem risco de prejuízo ao manancial ou sem a ocorrência de efeitos indesejáveis, tá? Essa determinação ela deve levar então em consideração a sua realidade, a realidade do aquífero que a gente está, né, analisando, dentro de um contexto não só físico, mas também socioeconômico, que vai incluir aí as demandas e os usos múltiplos, tá?